Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, escritora, autora de 10 livros, gestalt terapeuta. E o nosso objetivo aqui com os nossos vídeos é sempre trazer um assunto interessante que possa ajudar as pessoas a raciocinarem em prol do bem-estar emocional, mental. E eu fui solicitada para falar um pouquinho sobre autossabotagem, né? As pessoas às vezes falam assim, ai, mas eu vivo me auto-sabotando. Interessante. Se você já sabe que você se auto-sabota, você já tem uma certa consciência. O que está faltando aí é coragem para sair dessa crença limitante, né? E mudar a sua atitude. Gente, autossabotagem ocorre, né? Todas as vezes que você se anula, que você se cobra, que você se pressiona, que você, sabe aquela cobrança de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Parece besta, gente, mas não é não. Uma vez eu tive uma cliente, ela passou boa parte da noite pensando, deliberando como é que ela poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ela realmente acreditava que dava, que era possível. Tá aí um exemplo interessante, né, de uma bela neurose. A autossabotagem também, ela inclui os absurdos que colaboram com o mal-estar. Sabe quando alguém concorda em ficar num relacionamento totalmente passiva, admitindo maus tratos, se deixando anular completamente em prol de alguém? Isso ocorre muito, gente, ocorre com homens também, mas ocorre com as mulheres também. Ocorre com mães que praticamente se anulam a favor dos filhos ou mulheres a favor de um relacionamento porque elas são dependentes emocionais, porque elas acham que fazendo assim elas terão companhia e proteção. Tá aí uma autossabotagem, porque veja, a pessoa não consegue. Então, admitir abusos num relacionamento. Autossabotagem também inclui aquelas ideias de culpa, pecado. Isso tem muito de influência religiosa, né? Aquelas cobranças que algumas religiões meio que imputam na cabeça, né, das pessoas, tipo uma lavagem cerebral. Você tem que ser caridoso, você tem que ser solidário, você tem que se sacrificar em prol dos outros. E com isso as pessoas passam a não perceberem os sacrifícios que elas fazem. E aqui eu vou dar um outro exemplo de uma cliente espírita, tá? Ela estava muito frio e ela disse, eu preciso sair por aí ajudar alguém, sabe? Preciso. E tinha realmente o hábito de sair à noite e levar sopa e coisas para as pessoas de rua. E num determinado momento ela foi sozinha. Ela não ponderou o risco que ela poderia correr sozinha. Ela foi assaltada, ela só não foi estuprada, porque alguém chegou e a livrou da história. Então veja, é tão esquisito quando você entra nessas manipulações religiosas e você não pondera o sacrifício que você vai fazer, onde você esquece aquele processo de autoproteção, que é, sabe, os nossos medos protetores, autopreservadores, que nós temos, nós precisamos ter para não corrermos riscos desnecessários, né? Interessante perceber que todos nós temos os medos autopreservadores, temos os medos neuróticos, isso é tema para outro vídeo até, eu já falei sobre esse tema, mas eu a qualquer momento quero falar novamente, explorando outros quadros. Mas voltando aqui à história da autossabotagem. Quando eu falo de crenças limitantes, são todas aquelas crenças baseadas nos processos educacionais, onde a criança introjetou, concluiu coisas, né? Então, por exemplo, alguém que aprendeu a conviver na dor vai ter dificuldade de se abrir para o prazer e aí ela vai se sabotar. Ela não vai se permitir ter prazer. Aquela pessoa que aprendeu a conviver com a tristeza,
ela vai ter muita dificuldade em se abrir para a alegria. Na realidade, ela não vai se sentir merecedora de coisas boas na vida dela, né? Eu até já falei um pouquinho sobre isso no nosso último vídeo de autoestima. Mas voltando à história da sabotagem, né? Crenças limitantes que fazem com que a pessoa não se posicione, ela não se valoriza literalmente. Ela tem aquela crença básica no sacrifício e embute também a necessidade de ser aceita, a necessidade de agradar. Aquela impressão que a pessoa tem, ela cresce, né, com essa ideia de que se ela não for legal, entre aspas, né, se ela não agradar a Deus e o mundo não vai gostar dela, o mundo não vai aceitá-la. E com isso, ela admite o desrespeito. Então veja bem, gente, autossabotagem é uma coisa que você faz porque você um dia acreditou que precisava, tá? Então, como que a gente vai trabalhar os antídotos para a autossabotagem? Autoconhecimento, né? O dia que você parar para pensar em não ter que nada, mas elaborar isso e preferir tomar uma determinada ação, você não vai estar se auto-sabotando. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa, você está numa fila, alguém chega e fala... eu vou falar um exemplo meu. Estava numa fila do supermercado com um monte de coisa para passar. Nisso chega uma senhorinha e disse, eu posso passar, eu só tenho essas 3 coisinhas. Tudo bem, eu cedi o lugar para ela passar. Sabe, só estava eu na fila. Se houvesse mais pessoas, eu ia falar, olha, conversa com todo mundo para ver se todo mundo concorda, né? Então veja, essa preferência, dar a preferência para alguém, auxiliar alguém, precisa passar por um crivo. Ah, mas é uma atitude bondosa pela religião? Não, é uma atitude bondosa, solidária, pela sua consciência, pelo seu nível evolutivo, pelo seu nível de consciência. Então, quando você ajuda, é importantíssimo que você se sinta feliz em ajudar, mais do que aquela pessoa que você está ajudando. E é interessante que quando a gente tem essa pausa, tá, para deliberar o que nós preferimos, esse é um processo de autovalorização. Esse é um processo de autoproteção. Por isso que eu sempre falo, gente, qualquer ação, mas qualquer ação mesmo. E principalmente quando você tiver que concordar ou discordar de alguma coisa, falar sim ou não, pare. 10 segundos, respira. Sente, conta até 10 mentalmente, pergunte para você, como é isso para mim? Para você tomar uma decisão baseada no seu sentir bem. Então, quando você cede o lugar, quando você dá preferência a alguém, quando nós criamos sim alguma espécie de sacrifício, mas nós ficamos felizes em fazer esse sacrifício, quantas vezes minha filha faz um trabalho interessante de resgate com felinos principalmente, quantas vezes ela passou a madrugada na chuva tentando capturar um animal em sofrimento, sabe? E ela não fez isso porque ela se sentiu obrigada, ela fez isso porque ela quis fazer, tá no código de valores dela, sabe? Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós de repente entramos nessa palavra sacrifício, nós precisamos ponderar. Por quê? Sacrifício em excesso vai levar a uma frustração, a uma cobrança absurda. Eu sempre coloco essa regra, principalmente os sacrifícios nos relacionamentos. Quando você se sacrifica demais, você gera expectativa que o outro faça a mesma coisa. Ele não vai fazer, tá? Depois da expectativa vem a frustração, porque o outro não fez e você se sacrificou pra caramba. E no somatório desses sacrifícios, vai chegar o dia que você vai brigar, que você vai cobrar. Então é onde as pessoas discutem, as pessoas chegam a se agredirem em palavras ou fisicamente, porque elas estão de saco cheio, mas elas não avaliam o quanto elas mesmas são responsáveis pelo excesso de sacrifícios. Então, gente, atenção! A autossabotagem está ligada à ideia de ter que se sacrificar.
para ser legal, para agradar alguém, para ser aceito, para ser amado, para ser valorizado. Só que todas essas necessidades que eu acabei de mencionar são suas. São seus vazios emocionais que estão aí dentro e que serão apenas preenchidos e só preenchidos quando você perceber, primeiro, que você tem, tá? Que você assumir responsabilidade por isso e que você mudar as suas atitudes visando o preenchimento dessas necessidades. Ah, eu preciso ser valorizado, beleza? Você se valoriza? Tem gente que não se valoriza. Sabe, tem muitas qualidades, tem muita inteligência, mas ela usa tudo isso para alguém, para fora, para esperar, né? Fazer gracinha, para esperar que o outro se toque e falar, ai, nossa, como você é legal. Para, né? Então, todas essas necessidades, nós precisamos modificar as nossas atitudes para nos suprirmos. E aqui vai uma reflexão. O que você espera do outro, como você gostaria que o outro te tratasse, é como você precisa se tratar. Isso se chama autorresponsabilidade. Então, gente, não é sabotagem, volto a repetir, quando você toma consciência, eu quero, vou passar a noite em claro, vou ficar sem dormir 2 noites, mas eu prefiro. Isso se chama até consciência de dever. Sabe aquele conflito entre ter que fazer ou eu não tenho que fazer? Aí você para e você pondera. Eu prefiro o quê? E aí entra um pouco a consciência do dever. A hora que você fala entre fazer e não fazer, eu prefiro fazer, você tomou consciência do dever. Isso vem da natureza, isso vem da alma, tá? Eu vou dar um exemplo que parece bobo, mas faz parte da natureza feminina. Quando a gente tem um filho, um bebezinho, o bebê começou a chorar. Você nem sabe como você fez isso, mas você já tá lá. Você já tá lá. Você pode nem ter dormido nada. Você pode estar super cansada, mas você vai atender o bebê, porque é uma responsabilidade da alma. Ah, mas isso às vezes não acontece, né? Tem gente que vai falar isso. Sim, por outras razões, tá? Depressão pós-parto, inclusive, ou a própria rejeição que leva a essa depressão. A pessoa não assumiu realmente que ela queria aquele filho. Às vezes uma pessoa engravida porque para agradar alguém, lamentavelmente, tá? Não fez uma opção de vida correta. Então aqui volto a insistir nessa história de você se conhecer, você saber seus limites, você saber o que você quer para você. Qual o seu plano de vida? O que a sua alma prefere? A gente sabe. A gente só precisa dar espaço para essa percepção vir. E ela tá lá, dentro. Sabe aquela natureza sufocada, podada dentro da caixinha? Podada pelas nossas crenças educacionais, tradicionais. Isso está no meu livro, O Desafio do Ser Você Mesmo, quando eu falo das interferências. Quanta gente que está às ordens da tradição tem que casar e depois que casou tem que ter filho, tem que morar não sei aonde, tem que ter um apartamento de não sei de que tipo. Pera aí. O que você quer? O que você prefere? O que te faz bem? Então, esse livro, O Desafio de Ser Você Mesmo, eu recomendo muitíssimo para que você perceba quantas interferências tradicionais, culturais, familiares da nossa educação nós recebemos em busca dessa história do ser aceito, do ser amado, do ser valorizado, do ser uma gracinha para que todo mundo aplauda e você se sente mal. Eu já ouvi pessoas chegarem para a sessão de terapia chorando compulsivamente porque elas se sentem mal, excluídas, abusadas. E é duro a gente ter que falar, é sua responsabilidade, você permitiu. Mas é uma verdade. Então a autossabotagem é quando você se permite pegar um monte de coisa de fora, trazer para você e tudo bem, achar que você é o saco de pancada e que tá tudo certo. Você assumiu o papel, que mãe é sofrer no paraíso. Gente, cultura, né, da velha guarda que, por favor, tem que ser repensada. Sabe? As pessoas entram em certas cobranças
culturais da sociedade tradicional sem perceber. Elas entram, sabe? Vão entrando e só vão perceber quando o sofrimento está aqui. Sabe quando saturou? Que a garganta tem aquele nó no peito, aquele mal-estar do caramba. Por quê? Porque a natureza mostra, eu já falei e falo em todos os vídeos, a natureza nos mostra como nós nos sentimos, o que nós estamos fazendo conosco, através do quê? Das sensações. Sensações boas, aprovação da natureza. Sensações ruins, angustiantes, sufocantes, a natureza está falando, por favor, repensa seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas. Então, gente, antídoto para autossabotagem, liberdade de usar bem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, capacidade de escolha, é o nosso maior poder. É o nosso maior poder. Nós temos a capacidade de escolher e de mudar a cada momento. Eu gosto muito de uma citação de Saint-Germain, o mestre do 7º raio da Fraternidade Branca, que ele diz assim: se você não está gostando da sua colheita, para, repensa e escolha de novo. Escolha tudo diferente, novamente, com uma nova consciência, tá? Porque você já aprendeu, não tá legal? Então nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher tudo de novo, tá? E fazermos boas escolhas. Por isso que o autoconhecimento, esse processo de perceber o que nos leva a agir de uma determinada forma, o que nos leva a nos auto-sabotar, tá ligado a esse negócio do autoconhecimento. Recomendo aqui também o livro Em Busca da Cura Emocional, para que você se encontre um pouquinho dentro dessa percepção, né? Então, o que mais aqui? No sentido de antídoto. Essa liberdade de questionar que eu não tenho que nada. Eu já passei esse exercício num outro momento, passo de novo, tá? É muito interessante que você pegue 3 folhas de caderno ou faça aí no seu Word, né? E coloque lá, a primeira folha, o que eu tenho o quê? Coloca todos os tenquês que você acha que tem. Eu tenho que levantar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que trabalhar, eu tenho qualquer coisa. Eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que levar as crianças na escola e na natação. Coloque tudo, tá? Na segunda página, você vai repetir tudo que você colocou, só que começando as frases com não tenho que. Você vai achar muito interessante isso. Não tenho que acordar, não tenho que tomar banho, não tenho que fazer almoço, não tenho que levar as crianças na escola. Gente, é legal isso, porque você vai negar, sabe? Não tenho que nada. Terceira folha, a mais importante. Escreva tudo de novo, só que você vai começar as frases com eu prefiro, eu opto por. Eu prefiro acordar 8 horas. Eu prefiro tomar banho. Sim, adoro. Eu prefiro dar as minhas pausas matinais para meditar. Sim, eu prefiro levar as crianças para a escola. Sim. Ah, mas tem algum dia que eu não quero ir. Eu vou ver se dá para negociar com alguém. Se não der, não tiver uma perua, uma van para levar, ou uma tia, vizinha que possa levar, eu vou levar. Pela consciência do dever, percebeu? Então, as frases lá, eu prefiro, eu opto por. Porque eu preciso passar aqui pelo meu crivo do sentir e tomar uma decisão correta. O dia que você perceber essa capacidade, o dia que você usar bem o seu livre-arbítrio, o dia que você se colocar no pedestal do bem, da priorização. Ah, mas isso não é egoísmo? Não, é autorresponsabilidade. Até com as pessoas que você ama. Já que você ama todo mundo, que tal ser uma pessoa melhor? Mais centrada, mais tranquila, mais calma. E outra frase que eu gosto de Saint-Germain é: você tem a capacidade de estar centrado e de estar calmo, porque você decidiu, porque você se permitiu. Então,
Então, gente, sair desse status quo da nossa correria, dos nossos tenquês, das ideias de obrigação, rever o nosso poder de fazer escolhas boas, que nos tragam uma sensação de dever cumprido, uma sensação de bem, tá? Isso vai ser legal, porque aí você não vai se sabotar. Eu tenho uma raiva desses coaches que colocam essas frases. Autossabotagem tem a ver com a liderança ostensiva narcisista. Droga nenhuma, tá? O que o outro é um problema dele. Você precisa separar essas coisas, tá? O que o outro é ele. Você não criou. As pessoas agem pelos conteúdos emocionais delas, pelas crenças delas, da mesma maneira que você, tá? Agora veja, alguém vai consertar suas crenças limitantes a não ser você mesmo? Quando você toma consciência e você muda suas atitudes com consciência, tá? Então veja, o outro é o outro, vamos parar para pensar nisso. Se você se deixa abusar, problema seu, é responsabilidade sua. Aí nós vamos culpar o chefe tirano, nós vamos culpar o narcisista com quem a gente casou. Pode parar. A gente toma consciência de, no máximo, como eu vou agir com aquela pessoa. Isso se for o chefe e eu quiser conservar o meu trabalho. Agora, se for um relacionamento, caia fora. Tem essa dignidade, tá? De se proteger, de se autorrespeitar. Então, gente, eu posso estar sendo até um pouco reticente mesmo, né? Dura nesse sentido, assertiva, mas eu insisto nessa responsabilidade pessoal. Só você é responsável por você. Você é responsável por uma criança pequena. E quando ela começa a crescer, você tem que deixar ela se virar, senão ela não ganha autoconfiança. Você é responsável por um animal? É. Porque o animal não sabe cozinhar sozinho. Ele não sabe ir até lá a despensa, abrir o saco de ração, pegar ração. Não é assim, né? Ele precisa trocar a aguinha. Não, você troca a água, você dá ração. Você não deixa o bicho passar frio ou necessidades, porque não, você é responsável, tá? Uma pessoa em convalescença, você é responsável. A pessoa não consegue fazer um monte de coisas. Uma pessoa com problemas mentais, com deficiência, ela tem limites. Então a gente vai fazer, dentro do nosso possível, algumas coisas. Tem coisas que a gente não consegue, tem coisas que a gente não sabe. Uma alimentação, por exemplo, parenteral no paciente terminal. Às vezes a gente tem que internar, certo? Então cada caso é um caso, mas você precisa perceber os seus limites e principalmente seu poder de ser autorresponsável, de fazer boas escolhas, de usar a sua percepção de maneira correta, passar as coisas pelo seu crivo, do como eu me sinto com isso, o que eu quero e o que eu posso fazer. Esse acordo precisa estar sempre junto nas nossas decisões. E quando você tomar essa consciência de tudo que eu falei hoje, você não vai se auto-sabotar, tá? Você não vai estar às ordens de nenhum tirano. Por que não? Você vai estar centrada no seu poder, no seu autorrespeito, na sua valorização pelo ser maravilhoso que você é. Então veja, potenciais, inteligência, capacidades que você tem e usa só com o outro, por favor, né? Vamos começar a usar para si mesmo? Então, gente, eu gostaria que você refletisse nisso tudo. Sai dessa neura da autossabotagem, tá? Não permita que você tenha que se sabotar. Não, por favor, cresça, amadureça emocionalmente falando. Não seja dependente emocional. Trabalhe a sua independência. Isso é possível? Garanto que é. Eu tenho mais de 40 anos de experiência e sei que é possível. Os meus livros estão aí. Se tiver alguma dificuldade de encontrar, dá um toque, consiga aqui comigo. Eu estou aí no Facebook, no Instagram. Fico à disposição para dúvidas, comentários. Compartilhe esse vídeo, eu acho que muita gente tem necessidade de ouvir. Dê aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, toca lá o sininho. Você já sabe, né? Essas coisas todas. E agradeço imensamente pela atenção. Fique na paz.
Deus abençoe.